Então essa é a expressão do nosso supercampo. E aqui a gente vê que tem espaço para um campo vetorial, né, que vai ser então provavelmente candidato a campo de Gauge. Tem dois escalares aqui. Então eu quero que o campo vetorial, né, o nosso campo de Maxwell, seja um campo real. Então o ideal é pegar esse espinor aqui como espinor de Majorana. Então o nosso supercampo de Gauge é um espinor de Majorana, que ele garante a realidade do amigo. Então, esse é Majorana, então esse espinor aqui é Majorana, esse campo aqui é real, esse supercampo, esse campo escalar é real, e outro espinor de Majorana. Então, eu tenho esse conteúdo. Então, esse meu supercampo, em duas dimensões, ele contém dois espinores, vamos colocar aqui o zeta, vai colocar aqui no setor bosônico, ele tem um vetor e dois escalares, e depois no setor fermiônico ele tem um outro espinor. Então a gente vê, esse cara aqui tem é um espinor de Majorana, duas componentes reais. Espinor de Majorana, duas componentes reais. Então nós temos 4 componentes reais no setor fermiônico. E depois aqui nós temos 2, 3, 4. 4 componentes reais no setor bosônico. Então fecha de 4 em 4, né? Então, tudo indica que a gente está já chegando. Então, a gente tem tudo para construir um modelo de Gauge. Nós temos a matéria escalar, matéria fermiônica, no supercampo φ, complexo. E campo de Young-Mills, né? O campo de Gauge, né? No setor gama-alfa. E agora, esses campos aqui vão acompanhar. Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos pegar também, vamos olhar a dimensão canônica. O que a gente quer? A gente quer que esse campo aqui seja um campo de Maxwell. Vou apagar isso aqui. Deixa isso aqui. Então, nós queremos que o nosso campo ali seja um campo de Gauge genuíno. E aí, a ação em duas dimensões, quer dizer, F', F', é dA. Então, essa ação aqui, no final do dia, né, F', em duas dimensões, tem que ter dimensão de massa ao quadrado. Então, de novo, esse cara aqui tem dimensão de massa, esse cara aqui tem dimensão de massa. Então, da ação de Maxwell, nós tiramos que o campo de Gauge em duas dimensões, né? O campo de massa em duas dimensões deveria ter dimensão adimensional. Então, esse cara aqui, para nós, para ele ser um campo de Maxwell genuíno, ele vai ter que ter dimensão de massa 0. Então, como essa dimensão de massa aqui é 0, e aqui eu tenho um θ, o θ tem dimensão de massa a menos meio. Então, se eu já fixei essa dimensão como sendo massa 0, essa dimensão aqui naturalmente é menos meio, então o meu supercampo de Gauge, né, o supercampo gama-alfa, ele vai ter dimensão de massa menos meio. Tá certo? Então, se ele tem dimensão de massa menos meio, esse campo componente aqui tem dimensão de massa a menos meio. E aí, o meu supercampo aqui tem dimensão de massa 0, e a mesma coisa vai acontecer com o Rho e com S. Eles vão ter a mesma dimensão que o amigo, porque todo mundo vem multiplicando um θ. Então, se esse aqui tem dimensão de massa, se é massa 0, massa menos meio está aqui, massa menos meio está aqui. Então, os três campos bosônicos têm dimensão de massa 0, que é ok, um campo bosônico em duas dimensões. O campo de Klein-Gordon tem dimensão de massa 0, o campo de massa tem dimensão de massa 0. E esse término aqui, como isso aqui é massa menos meio, e esse aqui é massa, quer dizer, então essa massa menos meio aqui, cancela essa massa menos meio daqui, sobra essa massa menos meio aqui. Então meu lambda alfa tem dimensão de massa meio. Então esse aqui é um bom candidato a ser um férmio físico, porque esse aqui tem dimensão de massa menos meio. Esse férmio aqui não deve ser um férmio físico, não tem a dimensão correta de campo de Dirac em duas dimensões, mas esse aqui tem. Então esse aqui é que deve ser, na verdade, o fotino. Esse aqui, se esse aqui é o fóton em duas dimensões tem dois parceiros escalares, reais, né, massa 0, genuíno, e um parceiro que é um fotino. Em 4 dimensões isso não acontece. Em 4 dimensões eu tenho fóton e fotino, eu não tenho setor escalar para fechar a supersimetria. Mas em 2 dimensões, então, aqui nós temos um fotino, fóton, vamos dizer assim, escalarino, né? Escalarino, roíno, SIno, fotino, fóton. E aqui esse férmio aqui deve ser um férmio não físico. De alguma forma ele vai ter que desaparecer. Pode ser que ele seja um campo auxiliar, pode
condensador. O que vai entrar em ação agora é preciso ver a transformação de gauge do supercampo e de suas componentes. Então nós já acertamos aí, vamos apagar aqui, então lembrar que o supercampo gama tem dimensão de massa menos meio. Em duas dimensões, constante de acoplamento de gauge, né, a gente bota dmi mais IG a mi-φ, né? Então em duas dimensões, esse cara é adimensional, então esse cara aqui tem dimensão de massa. Então isso tudo, esse cara é adimensional, então isso tudo aqui tem que ter dimensão de massa. Isso aqui é massa a zero também, então a constante de acoplamento tem dimensão de massa, tá certo? Então em duas dimensões, né, por isso que a interação é super renormalizada. A constante de acoplamento, quer dizer, como se fosse a carga elétrica, né? A constante de acoplamento de gauge, D igual a 2, ela tem dimensão de massa. Então, em 4 dimensões ela é adimensional. Em 3 dimensões, né, esse cara aqui em 3 dimensões é dimensão de massa meio, ela tem dimensão, então em 3 dimensões ela tem dimensão de massa meio. Constante de acoplamento de gauge em dimensão D igual a 3, ela tem dimensão de massa meio. Também é super renormalizada a interação de gauge, né? Porque a interação de gauge só fica renormalizável em 4 dimensões, porque em 4 dimensões a constante de acoplamento é adimensional. Então, tá. Então esse supercampo, né? Só estou dizendo isso porque nós agora vamos precisar fazer essa simetria ficar local. Então nós temos aqui uma simetria de fase, né, que é filhinha, aqui um supercampo exponencial, vamos dizer assim, I, né? Vamos colocar aqui a constante de acoplamento de gauge, vamos colocar aqui o valor da carga sobre essa transformação, e o supercampo, vamos colocar aqui um supercampo de x θ, que vai fazer o papel, né, na transformação. Então, o meu supercampo contém, né, aquela fase, né, a primeira componente é um supercampo escalar real, e aí a primeira componente dele, quer dizer, vamos colocar assim, esse lambda de x θ, né, ele vai ter o alfa de x, que é o termo correto, é a fase que vai fazer a transformação de fase dos campos. Vamos ter aqui um termo que seria θ barrado, e aqui, sei lá, um espinor, beta de x, e depois o termo θ barrado θ, e aqui vamos chamar, fazer confusão com matriz gama, vamos chamar isso aqui de, sei lá, alfa, beta, vamos chamar isso aqui de ômega de x. Então são as 3 componentes de um supercampo escalar real, né, que vão fazer, que vai executar essa transformação de fase. Quando eu pegar isso aqui a θ igual a 0, eu vou estar justamente pegando que filhinha é exponencial de E elevado a IG, que é alfa de x, φ. Então é a transformação de fase correta. Então esse aqui, quer dizer, a transformação de gauge agora no superexpansor. Vou deixar isso aqui, deixar isso aqui que eu talvez precise. Só para a gente lembrar aqui, né? Gama alfa, o nosso supercampo gama alfa, né? Então ele vai ter, nós tínhamos colocado aqui o zeta alfa, depois tínhamos colocado aqui o setor do ozônio, né? O AMI, o VO e o S, e depois aqui o que a gente vai chamar de FOTI. Então essa transformação de gauge. Eu quero que essa transformação agora, local, né? Que é local, seja automaticamente em termos de massa, nada acontece porque eu não tenho derivado. Então a gente já sabe que a ideia é covariantizar a derivada. Então a nossa derivada, que é covariante de SUSY, ela vai passar agora uma derivada covariante de gauge. Então a SUSY continua global, mas a simetria de gauge passou a ser local. Então vamos colocar aqui agora uma derivada covariante, que vai ser uma derivada usual no superespaço. E aí aqui vamos colocar mais I, constante de acoplamento, a carga, e aí aqui o nosso campo de gauge, isso aqui atuando em. Então, olhando, lembrando, isso aqui é adimensional. Isso aqui tem dimensão de massa meio. Então, no final, tudo, né? Vamos passar aqui. A dimensão, isso aqui, então, adimensional, massa meio. Massa meio. Aí, lembrando, esse nosso supercampo aqui é adimensional. Esse aqui tem dimensão de massa a menos meio. Nós já tínhamos visto. E a nossa constante de acoplamento vai ter dimensão de massa.
Então, quer dizer, essa, incorporando a constante de Coulomb, toda essa grandeza aqui, ela tem dimensão de massa mesmo. Então fica tudo, do ponto de vista dimensional, fica tudo homogêneo. Essa dimensão aqui corrige essa, esse cara aqui é dimensional. E aí o que a gente impõe? Que a derivada covariante tenha a mesma transformação de Gade que o campo original. Certo? Então, aqui a gente tira a de alfa, linha, mais I. E aqui é o nosso exponencial. Então, esse termo aqui a gente já vai poder derivar ele, vai ter dois termos, ele vai produzir aqui o d alfa de φ, vezes a exponencial, claro. Depois vai produzir a derivada da exponencial, vai produzir o I, E, de alfa lambda. Aí vai produzir aqui a exponencial, vou precisar escrever, e aqui o φ. Depois esse termo aqui que vai ser mais I, G, E, alfa linha, exponencial, φ. Depois para cá a gente vai ter exponencial, que é alfa φ, e exponencial, I, G, E, uma alfa. Então esse termo aqui, esse exponencial aqui, né, que é voltar esse termo aqui, exponencial vezes a derivada, cancela esse termo aqui. Então, esse termo aqui, as exponenciais vão todas embora, claramente, o φ também vai embora, a exponencial vai embora, o φ vai embora, a exponencial vai embora, o φ vai embora, eu divido tudo, então eu vou ter que gama alfa linha, transformação de Gade desse supercampo, né? Gama alfa linha, vai ficar gama alfa, vai poder fatorar esse, né? esse termo aqui, IGQ, então vai ficar gama alfa menos D alfa. Então essa é a transformação de Gade. Então é só a gente perceber o seguinte, abrir, quer dizer, vamos apagar isso agora. Então, a gente expande o nosso supercampo, né, a transformação desse supercampo aqui, ele é um zeta alfa linha, aí depois aqui a gente tinha aquele termo que era gama mi, C, eta, a linha mi, mais gama 3, C, eta, eu acho que chamava de S linha, né? Exatamente, né? Acho que a gente tinha colocado 2 aqui, tá certo, tá certo. O S era aqui, né? S linha. Depois a gente tinha o outro termo que era a parte antissimétrica, né? Era a parte antissimétrica, era um teta beta, isso. Era um teta alfa, O, linha. E aí depois a gente tinha o termo final, que era teta barrado, teta lambda. Então esse é o nosso supercampo. Aí a gente vai ter gama alfa, então isso aqui vai ficar igual a zeta alfa mais gama mi, C, teta, a mi. Então, né, tudo que a gente tiver aqui vai ter aqui mais teta barrado, teta, lambda. Então esse aqui é o gama alfa. E agora essa derivada covariante atuando do lambda. Mas observe o seguinte, que esse termo aqui, o primeiro termo dele é alfa. E esse termo aqui, ele tem um termo que é gama mi, teta, alfa, de mi. Então, quando eu pegar o termo linear em teta dessa derivada
e atuar em cima do supercampo, eu posso pegar a primeira componente dele, vai ficar o gradiente de alfa linearizado em θ. E aí a gente observa que justamente eu vou ter o dm alfa, o termo linear em θ. Então, o termo linear em θ, ele vai atuar em cima exatamente do ami. Esse termo aqui é linear em θ. Então, nós vamos receber uma correção linear em θ. Então, a gente vai ter algo do tipo a' mi, mais dm alfa, alguma coisa. Então, esse gradiente aqui, de alfa, né, junto com esse termo aqui, e aí ele vai se juntar aqui. Então, a menos de C, a gente pode redefinir, não tem problema, porque C é uma constante, né? Mas o que é importante é que a transformação de gauge está assegurada. Então, o que a gente sabe, né, é que, de fato, esse supercampo aqui não só contém um campo vetorial, mas ele pode conter um campo vetorial que tenha caráter de gauge, porque ele incorpora, né, através dessa transformação aqui, ele incorpora a transformação de gauge usa o gradiente de um escalar. Então, realmente, o campo alfa sofre a ação de um gradiente de um escalar. Se a gente observar bem aqui, esse termo aqui, ele é o termo independente de θ, né? Então, o termo independente de θ é o zeta. Se eu olhar para essa expressão aqui, o lambda, esse alfa aqui, essa derivada aqui, de alfa, né? Eu vou ter o d de θ alfa. Quando ela atuar no primeiro termo em θ desse supercampo, que é aquilo que eu chamei de θ barrado beta, que no fundo é o quê? É o θ beta, C a menos 1, beta gama. Eu chamava de beta gama, né, que é o supositidor beta. Essa derivada vai bater aqui. Então, esse supercampo zeta, esse campo escalar zeta, esse campo fermiônico, né, zeta, né, zeta alfa, linha, ele vai ser um zeta alfa e ele vai ser shiftada, a menos de um parâmetro que pode aparecer, que é alguma coisa do tipo C menos 1, C alfa beta, o espinor beta beta. Quem é o espinor beta? O espinor beta é a componente, né, quando tinha expandido esse supercampo aqui, que é o supercampo que contém o parâmetro de gauge, a gente tinha feito essa expansão aqui. A primeira componente dele é o alfa de x, depois eu tenho a componente que é um beta de x, então isso aqui é o espinor, e depois a gente tinha aquela componente, θ barrado beta, que eu chamava aqui de, acho que era S de x, né? Foi essa? Não, eu chamava de momento de x. Então, esse campo componente aqui, a transformação de gauge dele, simplesmente é um shift de um espinor. Isso aqui é uma constante. Isso aqui não tem derivada, não tem nada. Então, eu posso sempre escolher o beta de tal maneira que o beta seja alguma coisa do tipo C, beta gama, zeta gama. E aí C é menos 1 com C dá 1, e aí eu posso escolher isso aqui menos. De tal maneira que esse campo aqui tem o caráter de um campo compensador. O que é um campo compensador? É um campo que tem uma transformação de gauge algébrica. De tal maneira que eu posso escolher o parâmetro da transformação, de tal maneira a eliminá-lo. Ou seja, eu posso ou não fazer isso, mas eu posso escolher, porque eu tenho a liberdade de gauge, de matar esse campo componente. Por isso que eu falei, inclusive, isso obedece ao que nós esperávamos. O zeta tem dimensão canônica errada para um fermo em duas dimensões. Então ele não é um campo físico. E de fato a gente entende que ele é um campo compensador, ou seja, é um campo que pode ser eliminado por uma transformação de gauge. Quando nós estudamos supersimetria em 4 dimensões e falamos do gauge de Veso-Mino, justamente o gauge de Veso-Mino é o gauge que me permite olhar para o supercampo de gauge, o supercampo onde está acomodado o potencial de gauge, e zerar certas componentes por escolha de gauge, que são chamados campos compensadores. Então, esse zeta, que é a primeira componente do nosso supercampo fermiônico aqui, ele é um chamado campo compensador, que é uma das categorias de campo não físico, é um campo que ele sofre imediatamente a transformação de gauge. O campo ami, ele não é totalmente compensador, porque quem sofre a transformação de gauge é só a parte longitudinal do campo ami. Quando a gente pega um campo vetorial, a linha mi, e diz que a transformação de gauge dele é essa aqui, se a gente tirar a parte transversa, a gente projetar esse campo aqui na parte transversa, quer dizer, aplicar aqui o operador θ mi, a gente vai ter então assim que o A transverso mi é igual ao A transverso mi, porque esse projetor atuando nessa derivada dá zero.
Mas quando eu tiro a componente longitudinal, quer dizer, quando eu aplico aquele projetor longitudinal no ômega mi, eu vou ter que o A' mi vai ser o A longitudinal mi, e aí aqui eu vou produzir mais um alfa. Quer dizer, a gente aqui vai produzir o seguinte: quando eu aplicar o operador longitudinal, eu vou ter dmi sobre o D'Alembertiano atuando no dmi alfa. Então isso aqui produz um D'Alembertiano, então isso aqui vai produzir um dmi alfa. Então, do campo de gauge, só a parte longitudinal sente a transformação de gauge. Então, a parte longitudinal é um compensador. Por isso que a gente pode escolher esse gauge aqui, que é o gauge Lorentz, e zerar. Quer dizer, quando eu escolho o gauge Lorentz, na verdade, eu estou usando essa liberdade de gauge, de zerar a parte longitudinal, porque isso aqui é a parte longitudinal do campo. Então, a transformação de gauge, ela me permite zerar a parte longitudinal, mas no campo de gauge sobra a parte transversa intacta. Aqui já não acontece isso. Aqui, esse parâmetro espidorial de gauge, ele pode absorver todo o campo fermiônico, porque essa transformação é meramente algébrica. Aqui não. O fato de ter esse gradiente aqui me limpa, me deixa a parte transversa intacta e me joga toda a transformação de gauge para a parte longitudinal. Então esse campo é um campo compensador, como também a parte longitudinal de um campo de gauge é a parte compensadora do campo de gauge, a parte transversa é a parte física. Então, com isso a gente pode então, eliminar essa componente. Então a gente vai sobrar, ou seja, aí fica como tarefa, quem quiser fazer, abrir essa expressão aqui, aí abrir direitinho, quer dizer, vai ficar um gradiente de alfa aqui, a menos de coeficiente, mas aí abrir, quer dizer, verificar explicitamente a transformação de gauge do AMI, a transformação de gauge do S, a transformação de gauge do Rho e a transformação de gauge do fotino. Vocês vão observar, por exemplo, o fotino está aqui, está na última componente. Então, quando eu fizer essa derivada aqui, essa derivada, ela vai me produzir, ela tem um gama mi teta, né? Ela vai ter um gama mi, ela vai ter um termo aqui que é linear em teta, mas esse termo linear em teta, ele vai poder bater aqui no outro termo que é teta. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é que essa componente aqui, vocês fazendo essa transformação explicitamente, ela é invariante de gauge. Então, o fotino, ele é gauge invariante. Então, é só vocês observarem as transformações de gauge desses caras aí. Deixa eu apagar aqui. E aí, claro, então a gente já sabe como covariantizar. Então, a gente já botou as interações de gauge aqui. A gente bota aqui o nada alfa e bota aqui. Então, a gente já introduziu as interações de gauge com a matéria. Então, aqui vai sair, claro, vai sair automaticamente aqui a derivada covariante de gauge. E aqui vão sair as derivadas covariantes também. Bom, e aí a gente precisa colocar agora o termo de Maxwell. O termo de Maxwell é o dmi ani menos o dmi ani. Aqui. Então a nossa transformação de gauge, né, ficou assim. Gama linha alfa igual a gama alfa menos D alfa. E aí a gente sabe que para tirar o field strength, eu preciso tirar derivadas do potencial. Então aqui dentro tem um AMI, eu vou precisar produzir derivadas do AMI. Vai produzir derivadas do AMI. Então eu preciso ao mesmo tempo, quer dizer, o meu F mini ele é invariante de gauge. Então a gente deve esperar produzir um supercampo, quer dizer, esse supercampo aqui, ele deve estar dentro de um supercampo, né? Vamos chamar assim, o field strength, o supercampo intensidade de campo. E aí, para produzir esse supercampo aqui, eu preciso jogar derivadas no ar. E eu preciso, ao mesmo tempo, aí, o ideal seria formar um supercampo que seja invariante de gauge, onde essa transformação aqui não apareça. Então, a gente pode ver o seguinte, a gente pode observar que se eu formar essa combinação, sim, aí é uma questão de álgebra das derivadas covariantes.
mostra o seguinte, deixa eu pegar isso aqui. Se nós pegarmos, né, algo desse tipo assim, uma derivada, vamos dizer assim, d beta, a gente pode combinar isso aqui, d beta, d alfa, d beta. Isso, eu pegar aqui d beta, alguma coisa desse tipo assim. Isso. Isso. Perdão, deixa eu pegar isso aqui. Essa combinação. E contrair esse índice com esse índice, deixar esse índice livre aqui. Então, quer dizer, se a gente produzir, fizer uma combinação assim, quer dizer, a gente tem a álgebra das derivadas covariantes. A gente sabe, por exemplo, né, que o anticomutador de 2Ds dá 1D. Então, a gente sabe mexer com as derivadas covariantes. Então, a gente pode mostrar o seguinte. Se eu definir um objeto que seja esse aqui, ó, vou pegar C menos 1, alfa beta, D alfa, D alfa, aqui eu vou deixar aqui um D gama, e aqui o gama beta. Se eu produzir essa combinação aqui, pegar esse supercampo de gauge aqui, que é esse cara aqui, atuar dessa forma, quando no fundo eu estou contraindo essa derivada com esse índice tenorial com esse índice tenorial. Isso aqui está me formando como se fosse assim, um D barrado gama, e esse índice tenorial aqui é livre. Vamos observar então que esse campo aqui tem dimensão, como nós tínhamos visto, de massa menos meio. Essa derivada aqui tem dimensão de massa meio, e essa derivada aqui tem dimensão de massa meio. Essa combinação aqui, ela tem uma dimensão, no final de tudo, de massa a meio. Se nós atuarmos com essa combinação aqui, formamos esse objeto aqui, vamos chamar esse objeto aqui de um W gama. W gama vai ser C a menos 1, alfa beta, D alfa, D gama, e aqui o supercampo gama beta. Eu estou promovendo beta, esse índice aqui fica livre. E esses dois índices aqui estão contraídos. Usando as propriedades das derivadas covariantes, a gente vai produzir alguma coisa que é simétrica, contraído com isso aqui. Vocês podem mostrar que esse supercampo aqui, se eu fizer a transformação de gauge nele, ele vai ficar C a menos 1, alfa beta, D alfa. Essas derivadas aqui não são covariantes de gauge, são as derivadas usuais. E aqui o gama linha beta. Então, se a gente colocar aqui o gama linha beta e usar essa transformação, isso aqui é gama beta menos d beta lambda, a gente vai mostrar que esse termo aqui, C a menos 1 alfa beta, D alfa, D gama, D beta, isso aqui é identicamente zero. Quer dizer, essa combinação C a menos 1 alfa beta, D alfa, D gama, D beta, isso aqui é identicamente zero. Só usando a álgebra das derivadas covariantes. Mistério aí. E então a gente mostra que essa grandeza aqui é invariante de gauge. Então, primeiro, ela é invariante de gauge. Então já é uma boa coisa. Vou apagar aqui, tá? Segundo, faço a inspeção das componentes. Então eu vejo, esse cara aqui me traz um DNI e esse cara aqui me traz um DNI. E aqui o A está aqui. Então eu vou ter, tem derivada DNI aqui eu vou ter componente θ, então tem uma derivada aqui e uma derivada aqui, um campo de gauge aqui. Então a gente pode mostrar que esse supercampo aqui, ele vai conter o F mini. O F mini vai sair automaticamente aqui, entre as componentes, nós vamos ter a componente F mini. A gente pode imaginar o seguinte, esse cara tem dimensão de massa meio, esse dimensão de massa meio, e esse massa menos meio. Então esse cara no final do dia, como a gente já falou, tem dimensão de massa a meio. O F mini tem dimensão de massa. Por quê? Porque o F mini ele é dni a ni, né? Menos dni a ni, mas em duas dimensões o ami é adimensional, então sobra uma dimensão de massa. Então o F mini tem dimensão de massa. E esse cara aqui tem dimensão de massa a meio. Então o nosso F mini tem dimensão de massa. Então aqui vai aparecer, para que ter dimensão de massa a meio e esse ter dimensão de massa,
isso aqui deve aparecer com θ gama. Então, nessa expansão, vocês podem ver, vocês vão poder observar, fazendo essa expansão, que esse supercampo aqui, ele tem algumas componentes, mas vai aparecer uma componente que vai ser θ gama F mini, tá assim, e isso aqui contraído com alguma coisa que a matriz tem um comutador de gama mi com gama i, alguma coisa assim. Vai aparecer alguma coisa assim. Mas esse cara, peraí, perdão. Alguma coisa assim, gama mi, isso aqui é espinorial, θ, linear em θ, tudo isso aqui vai ter índice gama, vezes F. No final eu disse, isso tudo aqui é um espinor, porque matriz atuando no espinor dá um espinor, F mini, mais etc. Então a gente pode ver que realmente a gente consegue construir um supercampo, né, desse tipo aqui. E aí, como isso aqui é linear em θ, e eu preciso sempre integrar em 2 θs, então para produzir o F mini, eu tenho que ter esse termo ao quadrado para produzir θ. E aí eu uso a álgebra das matrizes gama e a gente mostra que o termo de Maxwell, ele sai exatamente daqui. O termo de Maxwell está aqui, D2x, D2θ, W gama, quer dizer, alguma coisa assim, C é menos 1, alfa beta, W alfa, W beta. Ou seja, um termo quadrados com o supercampo W, que é o supercampo field strength, que é invariante de gauge, e fazendo essa operação aqui no superespaço, isso aqui automaticamente me gera o termo F mini ao quadrado. Quer dizer, claro, eu boto uma constante aqui k, para que depois eu normalizo para sair o menos 1/4 de F mini ao quadrado. Mas o mapa é esse, é construir o supercampo field strength, né? Então, usando a álgebra das derivadas por variantes, a gente mostra que essa combinação aqui automaticamente é invariante de gauge e contém um F mini na parte linear em θ. E aí, claro, ao abrir essa expressão, eu vou tirar também o termo de Dirac para o fotino, vou tirar os termos tipo Klein-Gordon para os campos. Então vão sair os lagrangianos usuais dos campos que acompanham o fóton. Vai sair o fóton, o fotino e os escalarinos, né? Então sai tudo daqui. Então a combinação é essa aqui. Então isso fecha para nós, assim, isso abeliano. Próxima aula então eu faço um não abeliano. E só para indicar para vocês, como a gente fez um curso, aí está no Professor Global, não sei quando, aí, mas tem um curso de supersimetria especificamente em 3 dimensões. Lá eu preferi fazer em 3 e não fiz em 2, que na época a gente estava precisando por causa de Chern-Simons, então era 3. Então, eu vou só indicar para vocês, mas assim, não tem nenhum mistério. Quer dizer, tudo que nós fizemos aqui em 2 dimensões vai valer para 3 dimensões. Exatamente, está tudo pronto, né? Se a gente quiser, na próxima aula eu já faço diretamente o Young Mills, né? Mas se a gente quiser colocar, por exemplo, SUS em 3D, é só lembrar, em 3 dimensões eu posso escrever espinores de Majorana, posso ter também espinores de Majorana. A gente toma a nossa matriz gama zero, de novo, para trabalhar na representação de Majorana, sigma y, a gente toma o gama 1 e sigma x, e aí a gente toma o gama 2 e sigma z. Então aquilo que era a nossa matriz gama 3, de 2 dimensões, passou a ser a matriz gama 2, de 3 dimensões. Então esse quadrado 1, quadrado menos 1, quadrado menos 1, anticomutam entre si. Então eu vou trabalhar com essa representação aqui e eu vou definir, os meus espinores de Majorana também têm 2 componentes, então quando eu fizer a minha supersimetria n igual a 1, d igual a 3, eu vou estar trabalhando com o meu superespaço agora, x0, x1, x2, mas a minha componente θ alfa também, o espinor de Majorana em 3 dimensões. E aí, as transformações de supersimetria, θ' igual a θ mais epsilon, x' mi, xi mais i, epsilon barrado, gama mi. Faço a mesma coisa, aí, defino o supercampo, vai estar tudo igual. A álgebra tem tantas componentes θ como em 2. A única diferença que vai aparecer vai ser no supercampo de gauge. Quando a gente expandiu o nosso supercampo de gauge, o que a gente fez? A gente fez assim, pegou zeta alfa, mais botamos aqui θ beta e colocamos aqui o nosso A beta alfa. E depois aqui o θ barrado, θ lambda alfa. Tudo ficou aqui. Aí aqui nós tínhamos essa matriz aqui, vai ser decomposta em 2 matrizes, uma parte simétrica e uma parte antissimétrica.
De novo, isso aqui é 2 por 2, nesses índices, os índices espinoriais de 3 dimensões também vão de 1 a 2. Então essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2, parte antissimétrica, então é uma matriz 2 por 2 antissimétrica de novo, só tem uma componente, então vai ser no fundo isso aqui de novo, eu vou relacionar isso aqui com C a menos 1, que é da alfa, alfa, beta, e aqui um escalar que eu vou chamar ela de rho. E aqui, essa matriz aqui é simétrica. Só que agora eu perdi a matriz gama 3. Mas em 3 dimensões, a gente pode mostrar que gama mi C também é simétrico. Só que agora o gama mi vai 0 em 2. Então, os 3 graus, antigamente, em 2 dimensões, eu precisei expressar esse objeto em termos de gama mi C alfa beta, a mi, e gama 3 C alfa beta, que eu chamava essa de S, ou alguma coisa assim, supercampo escalar. Então, eu tinha 2 componentes aqui, uma aqui. Aqui, de novo, essa matriz tem 3 componentes. Mas agora, as 3 componentes, elas estão acomodadas num único vetor. Eu posso escrever isso aqui como sendo gama mi C alfa beta, a mi. E não tem mais escalar nenhum, porque eu não tenho nem mais a matriz gama 3C para formar alguma coisa simétrica. A matriz gama 3 desapareceu, porque eu fui para 3 dimensões, perdi a quiralidade. E automaticamente isso é visto aqui. Quer dizer, quando tem essa matriz aqui, que é uma matriz simétrica 2 por 2, né, ela é A, B, B, C, ela tem 3 componentes. E aí eu tenho 3 matrizes simétricas na minha base. Gama mi C são as 3. Então, eu vou, naturalmente, quando eu for para 3 dimensões, eu vou perder um campo escalar. Então, eu não vou ter 2 escalarinos, eu vou ter um só. Então sai naturalmente. Então, é a única mudança que vai ter. Entendeu? Eu vou ter aqui o meu gama alfa, ele vai ter um Fermi compensador, que vai embora, posso zerar ele, vou ter meu campo de gauge a mi, e vou ter esse escalar, que está na matriz antissimétrica, vamos dizer assim, um rho. E depois aqui o fotino. Então a gente perdeu apenas um escalar, foi só essa a diferença. E aí eu posso agora escrever o termo de Marx, e a novidade é que agora eu posso escrever um termo de Chern-Simons. Então, isso aí, quem quiser olhar, está no progressar, mas aí a gente agora, com esse W, e aí a gente mostra que o termo de Chern-Simons tem essa estrutura aqui, em 3 dimensões, D3x agora, D2 θ, então meu superespaço completo é D3x, D2 θ, e aí eu vou poder pegar essa combinação aqui, C a menos 1, alfa beta, W alfa, gama beta. Então aí eu vou, Chern-Simons é isso, é F mini a mi. Eu faço um bilinear, né, que é o F com o A. Aqui, o F está aqui e o A está aqui. Então a gente pode mostrar que se a gente desenvolver essa expressão aqui do superespaço tridimensional, isso aqui me gera o termo de Chern-Simons. Vai me gerar o epsilon mi kappa a mi F. Então pode botar Chern-Simons e pode botar Maxwell, certo? Então não tem mistério. O W alfa, quer dizer, o W ao quadrado dá o Maxwell e o W gama dá o Chern-Simons. E a matéria que a gente se acopla da mesma forma. Tudo igual, o resto fica tudo igual, não tem diferença. Tá? A única diferença é que em 2 dimensões não tem Chern-Simons, né? Para formar um Chern-Simons com um vetor. Então é isso aí. Agora na próxima aula a gente faz rapidinho aí o caso não abeliano das 3 dimensões e vai para o caso não abeliano das 4 dimensões. Que aí a gente fecha um círculo aí de até I e Deus. E depois vamos começar a olhar um pouquinho as supersimetrias emergentes, para depois a gente voltar para a supergravidade em termos de supercampo. Tá? Então acredito que esse curso aqui vai dar para terminar até o final de junho. Não sei, eu acho que não é complicado. Até quem quiser aprofundar um pouquinho mais supersimetria em 3 dimensões, o melhor material que eu acho que é supersimetria em 3 dimensões é o capítulo 1 do livro do Grisamo Gates Roger Siegel, 1001 Lessons. Aquele ali, eles fizeram um capítulo especial de 3 dimensões, colocaram, eu não uso a mesma convenção que eles, mas eles usam uma convenção muito esperta, muito legal, dá para seguir tranquilamente. Então eu aconselho como material para SUSE em 3 dimensões, o material deles. E tem o nosso curso aqui que eu dei há uns anos atrás de SUSE só em 3 dimensões. Acho que foram mais 8 ou 9 aulas de 3D. Muito bem, então tá legal. Então a gente pode parar por aqui hoje. Eu só queria acertar com vocês a questão que dia 20, que seria a próxima aula, eu vou ter que estar fora. Então eu estava pensando provavelmente trazer a aula, o Google da aula quinta-feira, né?
a gente poderia, no dia 20, dia 18, é uma quinta, no dia 18 é o dia que o Google dá aula, é uma quinta. Então, provavelmente dia 15 de maio, peraí, a segunda, 16 de maio. Ah, já tem uma quinta no dia. Sendo assim com antecedência, eu posso. Não tem problema. Eu já até coloquei na agenda. Eu botei aqui, ó, Suzy, dia 18 de maio, dia 16 de maio, martes, terça-feira, 18 horas. Tá, até coloquei assim, antecipação da aula do dia 20, que eu não vou poder dar aula do dia 20. Obrigado, Hugo. Quando precisar, então eu faço, te aviso com antecedência e você joga para mim. Aquele dia ficou difícil. Ficou em cima da hora. Não tinha como cancelar. Exato. Isso, ficou em cima da hora. E tinha passeado. Que, aliás, ontem na Globo News o cara falou, teve uma grevezinha, né? O cara falou, o João Bosta, os dias úteis, não sei o quê, mas aí teve a grevezinha. Você viu a capa